Olá, bem-vindo mais uma vez ao Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver Jussara Hoffmann, Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Aula 1, bora comigo! É esse livro aqui, moçada. A autora ela vai iniciar com alguns questionamentos, né, algumas introduções aí. E para ela, o que, que ela fala? A avaliação na concepção mediadora, né, para a autora, vai englobar o quê? A intervenção pedagógica. Tem que se ter intervenção pedagógica para se ter uma avaliação mediada, uma avaliação mediadora, tá? Tem que se ter também instrumentos de qualidade necessários da prática pedagógica. Ou seja, precisa se ter instrumentos de qualidade, né? O que são esses instrumentos? Lá na educação infantil, ela vai falar dos registros, ela vai falar de relatórios. Nós vamos ver ao longo aí no decorrer do livro. A autora reporta também que a avaliação no ensino tradicional é classificatória e excludente. Ela traz essa questão da avaliação bancária de Paulo Freire, né? Ou seja, o aluno não é um depósito. E esse tipo de avaliação está ligado intrinsecamente à eficiência, à questão do medir somente. O que o aluno aprendeu de forma quantitativa. Hoffmann, ela não compactua com esse tipo de avaliação. A avaliação oferece, então, alguns instrumentos para a prática pedagógica, para que essa prática pedagógica possa ser feita. E os instrumentos que fazem parte do acompanhamento, né, dessa avaliação, aí ela traz os exemplos, né, tais como pareceres descritivos, observações, relatórios, portfólio, dossiê dos alunos e outras formas de registrar o desenvolvimento da criança. Aí ela fala assim, ó, são instrumentos utilizados no processo, tal como um termômetro serve para medir a febre de um paciente. O instrumento como tal não pode ser chamado de avaliação. A avaliação é muito mais que os seus instrumentos, tá? Mas ela traz o que são esses instrumentos aqui. Avaliar para Hoffmann, né, é essencialmente, olha lá, questionar, observar e promover o que, gente? As experiências educativas, que signifiquem o que? Provocações intelectuais significativas, apontando para o desenvolvimento do aluno. Portanto, olha o que ela acaba concluindo para a gente. Que as tarefas e testes mudam radicalmente de lugar e de importância no contexto escolar. Enquanto na avaliação classificatória, esses instrumentos ocupam o lugar de verificar, comprovar o alcance de um objetivo ao final de um estudo de um determinado tempo. Já na visão mediadora, ocorre o oposto. Elas assumem o caráter permanente de mobilização de provocação, ou seja, para novos caminhos, para redimensionar a prática avaliativa do professor, né? Ou seja, o processo avaliativo acaba tendo diversas influências de concepções classificatórias vigentes, até então na educação regular. Hoffmann afirma, né, ela diz que o primeiro passo do processo avaliativo é o de acompanhar, compreender o desenvolvimento infantil. A primeira base do processo avaliativo da educação infantil é a curiosidade do professor sobre as crianças. O ato de refletir sobre eles, de maneira a contribuir para as questões que guiem o professor a ser agente investigativo do processo de aprendizagem do aluno, de forma investigativa e mediadora. Hoffmann ainda ressalta que a premissa básica da avaliação do professor na educação infantil é a curiosidade sobre a criança. De novo ela fala, e não de classificar o que a criança pode ou não fazer, atribuindo julgamentos positivos ou negativos. Ela ainda destaca que avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança durante o qual ocorrem mudanças de múltiplas dimensões,
com intenção de favorecer o máximo possível do seu desenvolvimento. Gente, então eu avalio para que a criança possa ter o máximo possível de desenvolvimento. A autora, ao fazer esta reflexão, nos impulsiona a refletir sobre a avaliação mediadora, pois acompanhar e permanecer atento a cada aluno, é segui-lo em pensamentos, guiando em suas ações e reações, buscando entendimento sobre os diferentes jeitos de ser e de aprender. Então, o que mudar? O que a gente pode mudar? O professor precisa, ela aponta, não focar na memorização, mas sim na aprendizagem significativa do aluno. Ter foco também, professor, na compreensão e não em notas altas, não está ligado só em notas. Lucchesi também fala isso. Que mais? Desfocar a obediência e vivenciar o questionamento. Do que? Do processo avaliativo, inclusive, né, pelo aluno. Romper a passividade para que o aluno participe mais dos processos avaliativos. E também, professor, nós precisamos observar, refletir, ter registros diários e, acima de tudo, ter grande sensibilidade. Ela aponta que, na educação infantil, não há possibilidade de avaliação sem registros. É impossível você avaliar na educação infantil sem registrar. Avaliar crianças exige dos educadores muita observação, reflexão, registros diários e de grande sensibilidade. Aqui ela retoma de novo isso. Ela ainda defende que não devemos pensar na avaliação como julgamento de capacidades e aptidões, mas como acompanhamento de todas as manifestações infantis para propor o que, gente? Olha lá, brincadeiras, projetos e atividades adequadas e seus interesses nas diferentes faixas etárias. Ou seja, eu preciso entender essa questão do desenvolvimento. Por isso, Piaget, Vygotsky, vocês vão ver. Vamos lá. Ela vai falar aqui um pouco da observação. Na observação, o educador estende o olhar mais profundo para todos os alunos. Mais do que reunir dados ou fatos que expliquem o seu desempenho atual, trata-se de uma reconstrução permanente do que de hipóteses, à medida que o professor interage com o aluno e efetiva sua mediação, numa cadeia de ações flexíveis e de complexidade crescente. Lembram da espiral? O professor deve desenvolver o exercício do olhar, né? Olhar o aluno com admiração, atenção, curiosidade, não ter preconceitos já estabelecidos, né? Ter a escuta atenta. A prática, né, para se aprender o quê? Prática para se aprender a observar. Preciso o quê? Registrar, reunir dados, analisar tarefas, escutar alunos lendo, acompanhar brincadeiras, conversar com as famílias, ouvir outros professores. Ou seja, professor, você precisa desenvolver isso. Ou seja, a prática para se aprender a observar. Olha esse trecho do livro. A observação é uma ação estudiosa da realidade. Estudo quando tenho uma pauta, quando eu direciono o meu olhar. Quando observo, eu ordeno, seleciono, diagnostico significados, classifico questões. É uma ação altamente reflexiva. É diferente do que registrar mecanicamente tudo que se vê ou se está ali, né, olhando, apenas olhando. E olha que ela vai falar sobre a reflexão. A reflexão, né, na avaliação em educação infantil, precisa o quê? Resgatar de forma urgente o sentido essencial de acompanhamento do desenvolvimento e de reflexão permanente sobre as crianças em seu cotidiano como um elo da continuidade da ação pedagógica. A reflexão é adequada quando há uma interpretação das ideias e ações dos alunos, não fazer um julgamento prematuro sobre a realização do aluno. Precisa buscar também dados para analisar melhor a conduta do aluno.
acompanhar com a intenção de favorecer o que, gente? O desenvolvimento da criança. É a mesma intenção que nos leva a observar, refletir, de que maneira ocorrem as descobertas e o que dá sentido a essa aprendizagem. Hoffman ainda salienta que se acompanha com a intenção de favorecer o máximo possível o desenvolvimento da criança. Nós já dissemos isso antes. Olha a mediação. A mediação aponta o quê? A ação do professor, envolvimento do professor com os alunos e no seu comprometimento com o progresso deles, em relação ao que é a aprendizagem. Na avaliação mediadora, teremos obrigatoriamente a intervenção pedagógica, ou seja, eu tenho que planejar atividades e as práticas pedagógicas, redefinição de postura, organizar e reorganizar o ambiente de aprendizagem e outras ações. No que observo, naquilo que eu estou observando. Sem a ação pedagógica, o ciclo da avaliação não se completa em sua concepção de continuidade, que é ação, reflexão, ação. Aí coloca para nós assim, há 3 tipos essenciais que orientam a prática mediadora. O princípio do diálogo interpretativo da avaliação, o princípio da reflexão, prospectiva, a busca dos aspectos da produção do aluno e não no erro somente, olha lá, sem possibilidade e continuidade do processo da aprendizagem. E o princípio da reflexão na ação. Hoffman ainda sugere ações, procedimentos essenciais na concepção da avaliação mediadora, que favoreçam o desenvolvimento infantil. São eles aqui apontados por ela. Planejamento de ações educativas, flexíveis e dinâmicas, em que se ofereçam melhores e diferentes oportunidades de aprendizagem, organização de um cenário educativo, de jogos e brincadeiras, em que a criança seja protagonista de suas ações, observação atenta e individualizada das crianças, uma análise reflexiva de suas manifestações, possibilidades e interesses, a elaboração de relatórios de avaliação e dossiês para o melhor acompanhamento das crianças. Olha, guarda aí, relatórios de avaliação. As contribuições teóricas da obra reportam-se aos professores dos anos iniciais. Vamos lá para esse capítulo, a avaliação no contexto da educação infantil. Ela afirma que os processos avaliativos em educação infantil devem ser questionados em termos de sua intencionalidade básica. Por quê? Pois a questão da avaliação insere-se na discussão histórica. Nós temos um histórico aí de avaliação acerca de uma concepção assistencialista ou educativa para o atendimento às crianças. Ela fala, não dá para entender a avaliação, o processo avaliativo na educação infantil, sem entender a história dessa avaliação na educação infantil. A exigência de um processo formal de avaliação parece surgir como elemento da pressão das famílias da classe média, por propostas que fossem pedagógicas, para além do modelo de guarda e proteção do modelo assistencialista. Então, não dá mais agora para a gente ficar cuidando das nossas crianças, isso historicamente, sem só cuidar, agora eu preciso também educar. Houve uma pressão aí, histórica, que ela traz no livro. Com essa pressão, a prática avaliativa surge como elemento de controle sobre a escola e sobre os professores que se veem com a tarefa de formalizar e comprovar o trabalho realizado via avaliação das crianças. Aí, o que ela aponta? Ela falou assim, olha, quando aconteceu essa pressão, houve uma formalização excessiva sobre o controle da ação do professor e sobre o comportamento infantil. Aconteceu o quê? Uma prática burocrática positivista. Não se olha para a individualidade, no caso aqui. Ela tornou-se o quê? Discriminatória nessa avaliação e meritocrática. E tem uma base. Qual que era a base? A prática de elaboração de fichas comportamentais classificatórias. Vocês vão ver que a Hoffman ela vai defender relatório e não essas fichas.
tá? Comportamentais aí. Avaliar nesse contexto, né, ou seja, registrar as atitudes que as crianças apresentou no final de um período, aplicar testes, avaliação descontextualizadas em termos de dinâmica do cotidiano das crianças, eram o que? Boletins. Então, ela traz essa formalização excessiva. Aí, por décadas, defendeu-se que a avaliação deveria transformar-se num processo, né, objetivo a partir da definição de critérios definidos, claros e observáveis sobre o desempenho do aluno. Aí esse pressuposto resultou em padrões uniformes de avaliação, em definição de critérios mensuráveis e numa arbitrariedade muito maior do processo, porque sugeriram ao educador que o juízo estabelecido sobre o aluno era imparcial, ou seja, achava que a escola ela era neutra, inclusive a avaliação, o que não é verdade. Olha o que Hoffman fala. Avaliar implica em conceber a criança que se avalia. E ela torna a falar, e essa não é uma prática neutra ou descontextualizada, em que é determinada a sentença sobre os alunos sem perceber o seu inalienável compromisso com os julgamentos proferidos. A autora aponta que é preciso ressignificar a avaliação na educação infantil como acompanhamento e oportunidade ao desenvolvimento máximo possível de cada criança, assegurando alguns privilégios dessa instância educativa, tais como o não atrelamento ao controle burocrático do sistema oficial de ensino em termos de avaliação e a autonomia em relação à estrutura curricular. Aqui nessa lâmina ela vai apontar para a gente, então o que ela pensa dessa avaliação na educação infantil. A avaliação na educação infantil envolve um conjunto de procedimentos inerentes ao fazer pedagógico. Os princípios que embasam a avaliação norteiam então o quê? O planejamento, as propostas pedagógicas e a relação entre todos os elementos da ação educativa. A observação, a reflexão e a ação pedagógica caracterizam a avaliação continuada. Não ocorre em tempos estanques, ou seja, né, em pedaços por pedaço, recortado. Pode-se dar de forma simultânea ou paralela na dinamicidade que caracteriza o próprio desenvolvimento infantil. A avaliação infantil não tem o objetivo de promoção para o ensino fundamental. Bora lá para o capítulo 2 agora, que ela vai falar dos pressupostos básicos da avaliação. A autora afirma que, ao compreender a criança, o professor redimensiona o seu fazer a partir do mundo infantil descoberto e ressignificado. Ou seja, você precisa compreender o que é essa criança, o que é a criança. E dessa significação decorre diretamente a qualidade de sua interação com a criança. É essa complexidade própria da avaliação em educação infantil. Então, faz-se necessário hoje formar educadores infantis é mais do que lhes sugerir ou supervisionar um trabalho junto às crianças. É oferecer-lhes espaço de reflexão e troca de experiências e suscitar-lhes autonomia e iniciativa, principalmente no que se refere à avaliação. Ou seja, o olhar avaliativo não é só sobre a criança isolada, mas sim sobre a criança no âmbito da instituição com todas as suas variáveis. Considerando o contexto descrito que nós acabamos de ver, o docente avaliador terá como objetivos. Olha que Hoffman aponta para a gente. Manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e manifestações das crianças no dia a dia da instituição. Nós já vimos isso, ela fala isso o tempo todo no livro. Valorização da diversidade de interesses e possibilidade de exploração do mundo pelas crianças, respeitando sua identidade sociocultural. Olha lá, oferecer ambiente interativo, acolhedor e alegre, rico em materiais e situações a serem experienciadas. Ser mediador, professor, você precisa ser mediador nas conquistas das crianças, ou seja, apoiar, acompanhar e oferecer desafios aos interesses e possibilidades das mesmas.
e anotar diariamente sobre os aspectos individuais observados, de forma a reunir dados significativos que embasam seu planejamento e a reorganização do ambiente educativo. Então, olha só, autora, aqui, né, nesse contexto, a avaliação mediadora, a postura mediadora do professor é o que faz toda a diferença. A autora aponta que, sem a promoção de desafios adequados a partir do que este observou e refletiu, é altamente improvável que as crianças venham construir de maneira mais significativa possível os conhecimentos necessários ao desenvolvimento. Isto é, sem ocorrer uma ação pedagógica mediadora, desafiadora, provocativa, não vai acontecer esse desenvolvimento necessário. O tema avaliação é complexo, Jussara fala para a gente, porque é diretamente dependente da observação das crianças em sua exploração permanente do mundo e de aproximação dos educadores com a realidade sociocultural dessas crianças, à luz de suas próprias representações e sentimentos. Não se concebe uma avaliação como um jogo de regras uniformes e definidas, à luz de parâmetros fixos controladores, pois ela encerra a dinâmica da interação e a própria dialética do conhecimento, com suas continuidades e descontinuidades. E aí a Hoffman ainda continua aqui, falando para a gente, olha só, a avaliação é um ato permanente de interpretações dos registros bem elaborados, novamente, o que derruba tais uniformizações avaliativas. E o olhar sensível e reflexivo deve focar no que se diz sobre as crianças, as verdades que são enunciadas, precisam ser sempre repensadas, transformando-se em hipóteses a serem permanentemente investigadas por meio da observação e diálogo com as crianças, o que exige estudo e reflexão teórica. Professor, preciso ter uma formação sólida para dar aula na educação infantil. O conhecimento de uma criança é construído lentamente, pela sua própria ação e por suas próprias ideias que se desenvolvem numa direção, ou seja, para maior coerência, maior riqueza e maior precisão. Lembramos que a relação afetiva potencializa o rendimento da criança. Ela fala isso, olha, a relação afetiva potencializa esse rendimento da criança. A avaliação tem caráter investigativo e mediador e não constatativo. Gente, acabando aqui essa parte do livro, já com outra aula, trazendo mais de Jussara Hoffman para você. Bora estudar, gabaritar essa prova. Um beijo, deixe o seu like, se inscreva no canal.